aleluia, 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 aleluia. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós veremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O tema de hoje não é uma coisa só de religião, né? Nós estamos falando daquilo que dá força à vida. Vida de todos. Eu não diria só a vida humana, mas aí vem a natureza, os animais todos, né? Tudo isso depende o quê? Do nosso carinho, do carinho de Deus, depende da nossa acolhida. E não existe ninguém aqui que não viva, que seja capaz de viver sem amor. Eu sempre digo, é fácil viver sem uma religião. Cada um vive a religião que quiser ou nenhuma. Agora, sem o amor não tem jeito não. E já que Jesus veio e apresentou o seu único mandamento, a sua única exigência, que é o amor, então não adianta falar assim, porque eu não tenho nada a ver com Jesus. É coisa de religiosos. Tem sim. Todo mundo precisa de amor para viver. E a primeira leitura, que é tirada lá do livro do Êxodo, um aspecto aí do código de aliança, das leis judaicas, do decálogo, os 10 mandamentos que, segundo a tradição judaica, Moisés recebeu no Monte Sinai, etc. Tirando as devidas linguagens da época, que era uma teologia ainda que via castigo em Deus, né? O Deus dúbio, que ao mesmo tempo que ele era misericordioso, ele também castigava aqueles que maltratavam. Então,
Jesus veio nos apresentar uma visão de Deus diferente. O Êxodo é um livro lá do Antigo Testamento. O livro traz a visão judaica de Deus, a experiência que aquele povo tinha com a sua cultura a respeito de Deus. E o texto, apesar de falar também de castigo, o texto, o principal aqui do texto é mostrar a conexão amorosa de Deus com todas as pessoas e principalmente os mais necessitados. Os órfãos, viúvas. Na época, órfão e viúva eram tidos como o protótipo, o exemplo de gente excluída, pobre, porque a viúva, na época, o quadro social era diferente de hoje, né? Hoje a mulher está sozinha, umas gostam, umas até querem ou fazem opção por ficar sozinhas, né? Mas naquela época não, a mulher dependia do homem em tudo, para tudo. Agora imagina uma mulher viúva com um filho pequeno, que não trabalhava ainda. Essa mulher vivia de esmola, porque não podia trabalhar, mulher não trabalhava, não tinha marido. Então, as viúvas e os órfãos eram tidos como símbolo, né, de todos aqueles que eram sofridos na época, que eram excluídos, que viviam vegetando aí pela rua fora. E hoje, se a gente vai olhar a nossa realidade, a gente sabe que não é só viúva e órfão, né? A lista aumentou muito. A lista aumentou. Mas a gente vê que Deus é favorável a esses. E quando fala que Deus é favorável a eles, não é uma coisa assim de a gente cruzar os braços e dizer assim: ah, mas Deus mas eu não sou. Isso é coisa de Deus para lá, mas eu não, eu tenho outra maneira de pensar. Igual eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim: ah, Deus perdoa você, porque Ele é misericordioso, agora eu não perdoo não. Ou seja, Ele perdoa porque Ele é Deus, agora eu não perdoo não. A pessoa não sabe que Deus, a ação de Deus passa também pela nossa ação, pelo nosso querer, pelas coisas que a gente faz aqui. Então, o que a primeira leitura quer falar para nós? Olha, nós se somos ligados a Deus, e Deus se liga em primeiro lugar aos pobres, aos pequenos, aos excluídos, aos desvalidos. Então o que está sugerindo? Se eu estou ligado a Deus, eu devo estar ligado a tudo que compõe o ser de Deus. E o ser de Deus, Ele é amor. Tem até uma igreja aí que chama Deus é Amor, né? É um nome, é isso, Deus é amor. E eu li uma coisa assim muito profunda um dia, que falava assim, ó: se a gente falar Deus é amor, ainda está pequeno ainda, está incompleto, porque vai depender do tipo de Deus que a pessoa tem na cabeça, né? Agora, quando a gente fala o amor é o próprio Deus presente, aí já muda. Amor é Deus, amor é presença de Deus, amor é atuação de Deus. E aí o texto fala umas coisas interessantes, né? Fala do manto, não emprestar dinheiro para explorar a pessoa com aquilo. Claro que hoje nós temos
instituições financeiras que vivem assim do lucro, etc. Isso aí, se a pessoa entra, ela sabe que é assim. Mas não está falando disso. Está falando da exploração, né? A pandemia está ajudando muita gente a raciocinar, né? Pensar sobre isso. O sujeito estava acostumado a ter lucro, mas não é lucro pouco não, é lucro dobrado mesmo, triplicado. Ele quer ter muito lucro. A pandemia diz, é? Agora o sujeito está alegrinho, porque abriu o seu comércio, já está dando para ele pagar as contas, e para ele se alimentar a família, já está contente. Está vendo? Está mostrando que, às vezes, né, pode-se viver com muito menos do que a pessoa imagina, né? Bom, e aí fala uma coisa muito interessante aqui. Se emprestar dinheiro a alguém, etc., não explorar dessa pessoa. E muita gente tomava, para que as pessoas pudessem pagar, elas tomavam, até hoje existe, né? Tomar coisas mais importantes da pessoa, porque ela pagasse rápido. E na época se tomava muito manto, porque o manto do pobre é a única coisa que ele tinha para se proteger do frio, para se embrulhar à noite. Então assim, olha, se você não pagar logo, eu tomo seu manto. E a pessoa tinha que pagar, né? Então, o que fala aqui? Se tomares o manto como penhor, deverá devolvê-lo antes do pôr do sol. Por quê? Porque ele é a única veste que tem para o corpo do pobre, coberta que ele tem para dormir. Na cultura judaica, naquele tempo, o sol, o outro dia começava quando o sol se punha, viu? É por isso que depois que o sol se põe, a gente pode celebrar a liturgia do outro dia. Se vem lá do costume judaico. O pôr do sol era o fim do dia. Então, já era outro dia depois que o sol desaparecia. Então, quando ele fala assim, antes do pôr do sol, devolva, está dizendo o seguinte: não é para amanhã não, o pobre precisa hoje, né? Todo dia alguém diz, eu não vou ajudar não, porque nós temos que conscientizar primeiro, não sei o que. Então, enquanto você conscientiza, você vai ver, vai morrer de fome. Bom, então, Jesus veio confirmar isso em nós, gente. Jesus não veio para outra coisa, nenhuma outra coisa a não ser nos amar, resgatar essas pessoas. Você imagina a quantidade de gente que vivia atrás de Jesus, precisava da palavra dele, pessoas que eram desanimadas. Depois Jesus chega e fala assim, mentira, bobo, você não é desanimado, você não é você é feliz, Deus ama você. Naquele contexto era muito difícil falar isso, porque aqueles que não entendiam a lei tinha 613 mandamentos, e quem não entendia a lei era tido como um malvado, um impuro, que Deus não gostava porque a pessoa não entendia a lei judaica. Lei aí é a lei judaica, lei religiosa. Aí Jesus chega e fala assim, olha, eu vou trazer uma notícia diferente para você, que você é amado por Deus, que você é importante. Isso, gente, olha, fazia a pessoa assim subir como um balão, né? Ela estava murcho, depois como um balão cheio. Então Jesus veio para amar, gente. Para que Jesus veio ao mundo? Só isso, para amar. E amou tanto a ponto de entregar a sua vida. Querem me matar, que matem, mas eu vou confirmar sempre a minha mensagem, a minha profecia. Bom,
Então, chegando aqui no Evangelho, eles queriam prender Jesus, porque aquilo incomodava, né, gente? Ô, gente, amar incomoda, viu? Amar incomoda. Eu achava que não era tanto assim não, mas ultimamente eu estou percebendo que realmente a questão do amor ao próximo é um negócio muito complicado. É bom de falar, né? Mas quando fala próximo, eu acho que na cabeça de muita gente já tem o próximo que ela aceita. Não é qualquer um não, não é igual o samaritano não. O primeiro que está aparecendo não. O que na minha cabeça é o próximo, que eu aceito? Sabe por que eu estou falando isso? Todo mundo viu essa semana as reportagens sobre o Papa Francisco. Papa Francisco sai lá do aposento dele, vai comer na rua com gente pobre, com o pessoal de rua. O Papa Francisco, ele olha, por isso que ele assumiu o nome de Francisco. Ele quer sempre agir na contramão de tudo isso que está aí. E como os fariseus perseguiram Jesus, e os fariseus eram aqueles que eram mais santos, aqueles que se achavam mais puros, mais dignos que os outros, assim como eles quiseram apanhar Jesus, maltratar Jesus, prender Jesus, incriminar Jesus, estão fazendo a mesma coisa com o Papa Francisco. Não é o povo de fora não, o povo de dentro das religiões são os piores. As autoridades que não aceitam que se mexa na doutrina da igreja. Mas qual doutrina? A doutrina que nós conhecemos é essa do Evangelho, é o amor. Fora disso não há igreja, fora disso não há seguimento a Jesus. E como o Papa tem sofrido com isso? Por quê? Porque ele não enxerga como as outras pessoas. Ele não entra no mérito de cada um ou não, mas ele é capaz de olhar para cada pessoa, não importa quem ela seja, e chamar para a mesa, ou seja, chamar para a sua realidade, chamar para o seu coração. E eu fico pensando, enquanto nós celebrarmos as nossas missas e comungarmos Jesus, mas ainda com aquela visão antiga, não evangélica, que o evangelho significa boa nova, aquela visão antiga de discriminar a pessoa, de ter gente mais digna, outras não, pode ter certeza que nós não seremos cristãos. Nós podemos celebrar missas, mas na nossa mesa eucarística sempre vai faltar lugar. Aliás, vai ter lugar vazios. Faltar não, vai ter lugar vazios. Que a gente fala corpo de Cristo, amém. Ao mesmo tempo a gente diz, eu vou escolher o que é do corpo de Cristo que me agrada. Tem coisa que não me agrada. Tem coisa que Cristo fez que eu não vou fazer mesmo. Nem que a vaca tussa, né? Não faço. E aí está, né? Falar em amar todo mundo hoje, acolher, é caçar confusão. Eu não pensava que nós chegássemos a esse ponto, mas chegamos, infelizmente. Mas o evangelho continua. Os fariseus perguntando, para pegar Jesus, entre os 613 mandamentos, eles queriam saber se ele era mestre mesmo. E aí vieram com ironia, mestre, qual o maior mandamento da lei? Para dizer assim, ele não vai saber, quer ver? E se ele não souber, ele não é mestre coisa nenhuma. Aí nós vamos prendê-lo como charlatanismo. Ele não é conhecedor da lei.
Aí Jesus responde: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com tudo, coração, com alma, com entendimento, com tudo. Entregar todo o seu ser a Deus, amar a Deus, como disse o Salmo ainda há pouco. E o segundo é semelhante, é igual ao próximo como a ti mesmo. Aí eu fico pensando, quando eu ando na rua, aí eu fico pensando, engraçado, ninguém está enchendo a paciência com o meu jeito de ser, de falar, ninguém está nem olhando para mim. Agora, por que eu tenho que ficar me preocupando com os outros, odiando? Quer saber se a gente ama mesmo? Fica no meio do povo aí para a gente ver se a gente realmente ama. Se a gente sentir raiva, se a gente se sentir incomodado com a ação do Papa Francisco, se a gente se sentir incomodado com o outro que não é igual a gente, não veste igual a gente, não comporta igual a gente, se a gente se sentir incomodado com isso, se a gente não puder andar em paz na rua, pode ter certeza, se o outro incomodar a gente, pode ter certeza que a gente não ama, porque não tem ninguém incomodando com a gente. E Jesus diz: amar como a si mesmo. Eu amo a minha vida, eu tenho o direito de ser o que eu sou, eu tenho o direito de falar como eu falo, eu tenho o direito de vestir a roupa que eu visto. O outro não vai me criticar, não vai me obrigar. Se eu tenho esse direito e eu gosto de ser assim, então eu vou dar esse direito também às pessoas. Amar como a si mesmo. E terminando, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica, onde Paulo tinha fundado uma comunidade lá pelos anos 49, 50 por aí, da era cristã. E ali Paulo foi expulso, porque muita gente achou que a pregação dele estava incomodando. Então ele foi expulso daquela comunidade. Passando os tempos, ele mandou Timóteo, que era companheiro dele de missão, para ir lá ver o que tinha acontecido, né? Se o povo continuava ainda fiel ao evangelho pregado por ele. Timóteo vai e vê que o povo estava seguindo o evangelho ainda. O povo não se cedeu às pregações contrárias, às ideias contrárias. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalônica, dizendo para eles: muito bem, né? Vocês continuem assim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não imitem só a nós, não. A nós quem? Eu, Silvano e Timóteo, que estivemos aí com vocês. Imitem nós, mas Jesus Cristo através de nós. Esta é a maravilha. Somos imitadores, devemos ser imitadores de Jesus. Sabe por quê? Porque senão, gente, esse mundo aí vai engolir a gente. A única coisa que vai dar um soprozinho, um sopro, aquela coisa assim bonita, aquela brisa fresca nesse mundo do ódio, é o amor. Já pensou essa pandemia sem amor, hein? O que seria? Muito pesado, né? Pois é, Deus nos ama e nós somos chamados também a amar como Deus, principalmente aqueles mais necessitados. Vida para eles, vida para nós. O amor nos traz garantia da vida futura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.